Desde que começou a pandemia, aqui no Brasil, né, digamos assim, em março, logo no início de abril, nós começamos a fazer uma série de encontros técnicos virtuais, sempre aqui às 10 da manhã, né, para falarmos, discutirmos uma série de aspectos, uma série de pontos, de desafios, digamos assim, que a Covid está representando, né, para todos nós, né, nas escolas, nos hospitais, nas casas de retiro, ILPIs, etc. E temos, durante esse tempo, procurado fazer uma grande escuta também, né, das diversas congregações, né, das dezenas de congregações com que nós trabalhamos. Hoje, esse encontro é um pouco diferente, porque, ao longo desse período, nós desenvolvemos, e vocês já devem talvez ter recebido esse portfólio, né, esse folder, com algumas propostas de soluções para diversos problemas ou desafios, né? A partir da escuta que fizemos, a partir da leitura, evidentemente, que fizemos do mercado, da pandemia, da situação de saúde, né, situação sanitária, política, econômica do país, nós estamos trabalhando, nós desenvolvemos uma série de que nós estamos chamando de soluções, né, com algumas características. Hoje, essa parte 1, eu vou falar um pouco para vocês dessas soluções que nós desenvolvemos. É claro que é uma pincelada sobre essas soluções. Eu, e no final, a Keila também, que é nossa consultora, a Keila é da área educacional, tem um mestrado na área educacional, ela vai falar sobre uma das soluções que nós colocamos para a área de gestão pedagógica, né, digamos assim. Mas nessa parte 1, então, eu vou falar um pouco sobre essas 12 ou 13 soluções que nós criamos em diversas áreas, né? Hoje eu vou falar sobre soluções na área gerencial, na área psicológica e na área pedagógica. O que são, afinal de contas? Só antes disso, e lembrando, após a minha fala, em torno de 30, 35 minutos, a gente abre para perguntas, para explicar melhor alguma coisa e assim por diante, tá bem? O objetivo desse encontro hoje é a gente poder explicar melhor algumas dessas soluções. Mas o que são essas soluções, afinal de contas, né? A ideia que nós buscamos, não só nessas soluções, mas no nosso trabalho de consultoria, o que a gente busca é resolver os problemas e os desafios das diversas congregações, atendendo aí a algumas necessidades específicas. Ou seja, a gente ou a própria congregação detecta uma necessidade que depois, eventualmente, se transforma em uma demanda e a gente procura ajudar na resolução disso, né? Juntos com a congregação, a gente procura contribuir para uma melhor resolução desses problemas ou desafios. As soluções, então, são isso, né? Nós buscamos, com essas soluções, respostas ágeis e simples, a partir de uma visão sistêmica. Não confundir o simples com simplista. Algo que é simplista é algo raso, desconectado, horizontalizado, sem profundidade. Não é isso que a gente busca, não é isso que a gente faz. Quando a gente fala respostas ágeis e simples, porque são respostas mais objetivas, que vão direto ao cerne do problema. Agora, essas respostas montadas, elaboradas, construídas a partir de uma visão sistêmica. Ou seja, não adianta muitas vezes você cuidar de uma determinada questão, por exemplo, de ordem só financeira, porque essa questão financeira ela está interconectada, por exemplo, com questões educacionais, com questões lá de como a gestão da saúde no hospital é feita, a gestão da enfermagem, compras. Então, quando a gente fala visão sistêmica, embora a gente tenha respostas específicas para problemas específicos, essa resposta ela tem que pensar no todo, ela está interconectada realmente a um todo. Outra coisa importante é que essas soluções, que eu vou apresentar algumas para vocês hoje, elas são baseadas em parâmetros e critérios advindos da nossa experiência de mais de 20 anos com o meio católico, né? Por que falar em parâmetros e critérios é importante? Porque não é receita de bolo.
a gente precisa trabalhar muito mais com alguns parâmetros, com alguns critérios que vão embasar a construção da solução ou a co-construção da solução juntamente com o cliente, né? Quer dizer, cliente e Axis, esses parâmetros vão ajudar, ao invés de levar uma coisa pronta, uma coisa acabada. Então, não é uma proposta de algo acabado, é algo que vai pautar a construção de uma solução. Outra coisa importante é que essas soluções também são baseadas no conhecimento real do trabalho de diversas obras, né? A nossa equipe, como um todo, nós temos uma experiência muito concreta, muito pé no chão, né? Em escolas, em hospitais, em casas de retiro, em LPIs, enfim, não é algo teórico, algo distante da realidade, algo inexequível. Nós nos preocupamos muito com essa execuibilidade, né? E quando a gente vai construir a nossa praxis, muito aí é uma praxis freiriana, né? Baseada mesmo em ação e reflexão. Ou seja, nós propomos, nós temos propostas, mas vamos, então, refletir sobre isso, vamos fazer, vamos dialeticamente, vamos conversar sobre isso, vamos ver se aquilo que está sendo proposto é o melhor ou se aquilo pode ser adaptado, tá? Também é muito importante lembrar, como eu acabei de dizer, dessa adaptação das soluções às diferentes obras e situações, baseadas na escuta e no respeito. Ou seja, não é algo pronto, não é algo que se leva e a gente fala, implante-se. Não é isso, é uma co-construção, né? E também aí são soluções às diversas áreas de atuação. Área administrativa, área financeira, área contábil, área jurídica, área de gestão de pessoas, área gerencial propriamente dita, área pedagógica, né, e educacional. Ou seja, são soluções nas diversas áreas. Bom, a proposta, então, hoje, é eu falar um pouco das soluções na área gerencial, psicológica e pedagógica, que a Keila vai falar. Uma primeira solução, que nós temos o número de solução 7, porque são 12, né? É o que nós estamos chamando de aconselhamento e consultoria estratégica. Claro que o público-alvo, digamos assim, né, dessa solução são os conselhos provinciais, os governos provinciais, porque são soluções que estão num nível realmente mais alto de tomada de decisão. Nós temos que lembrar que esse momento agora ele pede, mais do que nunca, um olhar estratégico. Não adianta a gente enfiar a cabeça só no ativismo, só no operacional e não pensar para frente, né? Nós temos que fazer o operacional, é óbvio, mas precisamos investigar, precisamos pensar realmente estrategicamente, né? As perguntas são óbvias, né? E nós, ao longo dessas lives todas que nós fizemos esses 2 meses, nós fizemos muitas essas perguntas e vocês estão se fazendo essas mesmas perguntas. Como será o futuro próximo, pós-pandemia? Ninguém sabe. O Axis também não sabe, né? Nós não temos bola de cristal. Mas nós temos alguns parâmetros, alguns critérios que indicam que esse futuro vai ser diferente do que era antes, né? Vai ser um futuro que vai exigir mais, por exemplo, agilidade, mais dinamicidade, um investimento e uma utilização maior de tecnologia, de criação de bons métodos de trabalho, né? Então, essas variáveis aí, elas apontam para um futuro diferente desse passado ao qual a gente estava acostumado, né? Ou com o qual estávamos acostumados. E a pergunta, quando a gente fala em estratégia, as perguntas são importantíssimas. Como detectar, como ler e interpretar esse futuro? Como interpretar as notícias que estão vindo aí? Ontem, por exemplo, né, surgiu a notícia de que a Universidade de Oxford vai testar uma vacina que está em fase bem avançada aqui com o Brasil, precisa de um convênio com a USP. Aí a gente pode dizer assim, de forma apressada, que bom, os problemas estão resolvidos, vamos sair para a rua todo mundo. Ora, se eu vou, então, ler bem, interpretar bem esse futuro, eu tenho que saber que o desenvolvimento de uma vacina leva vários meses. Não é o fato dela começar a ser testada aqui agora em junho ou julho, que em agosto ela está valendo, digamos assim. Não, são vários meses aí pela frente, né, que nós vamos ter vários desafios. Eu já falei numa outra live, vocês também estão acompanhando isso, o vírus passa por mutações. Se essas mutações no genoma, né, do vírus forem muito drásticas,
a vacina passa a não ser efetiva, tem que desenvolver uma outra vacina. Então, essas coisas todas nós temos que ficar atentos. Isso é ler e interpretar bem esse futuro. Nesse cenário, então, como as congregações devem agir? Né? Em qual tempo? Nós já temos discutido, né, que o tempo de reação das congregações, às vezes, é um pouco lento, né? É um pouco devagar. Então, talvez seja o momento de aumentar essa voltagem um pouco, né? As congregações aprenderem a dar uma resposta um pouco mais rápida, porque esse tempo vai exigir isso, né? Uma outra pergunta importantíssima aí em termos estratégicos, né? Como lidar com os resultados financeiros? O impacto financeiro dessa pandemia está se fazendo sentir em absolutamente todos os setores, né? Estão se falando aí vários artigos falando de fechamento de escolas pequenas, por exemplo, né? As escolas pequenas podem não suportar o tempo todo com evasão de alunos, com falta de pagamento e assim por diante. Então, como lidar com esses resultados, né? Eu vou falar mais à frente, mas primeiro tem que ter uma boa base, um bom processo, um bom sistema financeiro para que as congregações saibam onde estão pisando, né? Bom, como lidar, por exemplo, com a perda de alunos, que está acontecendo e provavelmente até o ano que vem pode aumentar aí essa perda de alunos. E talvez até em 2021, porque a economia está sofrendo um baque grande, pode ser que os pais não tenham dinheiro para pagar a escola privada, onde se incluem as católicas, em 2021. A redução dos pacientes nos hospitais, o menor número de idosos das ILPIs, talvez os idosos fiquem com medo, esse medo pode permanecer. Como lidar com isso, né? Também menor número de hóspedes nas casas de retiro, né? Todo esse setor de hospedagem, de hospitalidade, de turismo, um consultor nosso abordou isso em uma das últimas lives, né? Ele é um dos setores que está sendo mais afetado, né? Uma última pergunta aqui, há várias outras possíveis, evidentemente. Devemos fechar as obras? Aí serão necessárias análises financeiras, análise de mercado, análise do contexto, não é? Então, não é simplesmente assim, vamos fechar, vamos sair fechando. Não é por aí, mas, evidentemente, estudos têm que ser feitos, critérios e parâmetros têm que ser observados para essa tomada de decisão. Essa solução, então, de aconselhamento e consultoria estratégica para governos provinciais, ela vai ajudar os conselhos, os governos provinciais a pensarem essas coisas e tomarem decisões mais bem sedimentadas, mais bem consolidadas, mais bem pautadas em fatos e dados e evidências. Uma outra solução, que nós demos o número de 9 para ela, são o que nós estamos chamando de protocolos na área de gestão de pessoas. Por exemplo, né, vocês já estão acompanhando isso, daqui a 1, 2 semanas a gente deve fazer um outro programa falando dos protocolos sanitários, os protocolos, né, de biossegurança para o retorno, por exemplo, das escolas, né? E o governo, né, os órgãos de saúde, eles vão entrar nisso, eles vão construir, digamos assim, sugerir ou então até mandar, né, demandar que determinados protocolos sejam cumpridos na área de saúde. Mas na área de gestão de pessoas também, né? Como é que as pessoas vão retornar a esse trabalho na área de gestão de pessoas, né? Como é que os funcionários vão retornar? Então, esse protocolo que nós desenvolvemos, ele vai ajudar vocês, ajudar os colégios, os hospitais, o que quer que seja, que agora está fechado ou estão com funcionamento, digamos assim, né, só uma parte do funcionamento, ou então um funcionamento todo remoto, como a maioria das escolas está fazendo. Mas como é que vai ser esse retorno? O que é preciso? Como que a direção, as coordenações vão acolher e vão escutar, não é, esses funcionários que estão retornando? Desde o pessoal da limpeza até o pessoal da própria coordenação educacional, coordenação pedagógica, né, numa escola, por exemplo. Então, mas quais são as técnicas de acolhida? Quais são os macetes para se fazer uma boa acolhida? Como é que se faz uma boa escuta? Nas lives minhas anteriores, né, mais nessa área de psicologia, eu falei um pouco sobre isso, né? Mas é preciso um pouco mais, né, para as lideranças, né? Entender um pouco melhor como é que isso pode ser feito. Como é que se faz, como é que se mitiga esse estresse, né?
pós-pandemia ou pós-traumático, a pandemia está provocando um estresse em muita gente. Para algumas pessoas, por exemplo, para quem perde alguém da família para a Covid-19, essa experiência pode se constituir numa experiência de trauma, não é? Outras pessoas, talvez a maioria, vão ter estresse, mas não necessariamente estresse traumático, porque há uma diferença aí de um estresse, entre aspas, simples e um estresse traumático, né? Tem algumas, nos diagnósticos diferenciais, para você diferenciar um de outro, tem alguns critérios que para ser considerado estresse traumático. Então, para nem todo mundo vai ser estresse traumático, mas para a maioria, por exemplo, sintomas como irritabilidade, perda de sono, talvez confusões cognitivas, dificuldade de concentração, medo, né, de se aproximar das outras pessoas, medo de ser contaminado, ou seja, uma série de medos, né? Talvez apatia, né? Esses estressores que nós estamos vivendo, né, gente, de modo geral, há duas categorias de estressores, né? Os estressores chamados psicossociais, que é um pouco isso, é o que a gente está vivendo, do distanciamento, do temor de ser contaminado, e os estressores propriamente biogênicos, que é o vírus propriamente dito. Ou seja, é o organismo que é um estressor, né? Ele nos provoca estresse. Se eu contrair o vírus, o que vai acontecer comigo? Então, são duas classes aí de estressores aos quais nós estamos submetidos nesse momento. Então, quando essa equipe voltar, o que se pode fazer para mitigar esse estresse, né? Como é que as escolas, as obras, de modo geral, vão gerenciar o medo, né, das pessoas ao voltar, essa questão do isolamento? Muita gente vai querer continuar isolada, até que ponto a gente vai poder, por exemplo, desenvolver trabalhos em grupo, não é? Equipes, como é que essas equipes vão funcionar, né? Quais são os canais de escuta que a gente pode ter? Não adianta nada você fazer uma boa reunião, por exemplo, no primeiro dia, nessa acolhida, e depois fechar sua porta, você não ter mais tempo para ninguém, você não conseguir mais escutar. É preciso que se treine essas habilidades de escuta para os próximos meses. Todas as lideranças precisam estar muito bem capacitadas para fazer essa escuta nos próximos meses, não é? Quais são os instrumentos concretos que se pode utilizar, né, para uma acolhida, para essa escuta? Que tipo de ambiente, que tipo de fala se pode ter? Ou seja, esse protocolo que nós criamos, que o Axis criou, ele vai ajudar vocês a enfrentar esse momento, esse desafio do retorno, a partir desses diversos momentos, diversos instrumentos, diversas formas. Um outro protocolo, também ainda na área de gestão de pessoas, que seria, digamos, o 9.1, é o fortalecimento da equipe, que se consegue também a partir de uma boa escuta, a partir de uma boa abertura das lideranças. Também não adianta ser só os religiosos com essa abertura. As lideranças intermediárias, os gerentes, as gerentes, têm que demonstrar essa mesma capacidade de abertura ao outro, abertura a fatos novos que possam vir a acontecer. Capacidade de partilha. Como fazer uma boa partilha? Não é só todo mundo sentar ali e cada um fala. Não, tem que fazer uma mediação dessas partilhas, tem que criar um ambiente de confiança para que essas partilhas possam acontecer. Em outras palavras, todas as lideranças, todos vocês, todos e todas vocês, religiosos e lideranças leigas, vão ter que desempenhar um pouco aí nos próximos meses, um pouco o papel de psicólogos, né? Mesmo eventualmente não tendo formação para isso, formação específica, mas vão ter que treinar aí algumas habilidades e competências socioemocionais, né? Exercitar aí a sua inteligência emocional para dar conta de desempenhar esse papel. Também, né, para fortalecer a equipe, vão ser necessários novos planos de trabalho, readequar aqueles planos anteriores, né? A partir das vozes dos agentes, ou seja, não é a diretoria readequa, não, é uma readequação coletiva, ouvindo as pessoas, né? Considerando o que as pessoas têm a solicitar, a sugerir para essa readequação.
Uma série de medidas administrativas, operacionais precisarão ser tomadas. Maior fluxo de limpeza, salas de aula, que a Keila vai falar mais no final, talvez divididas em duas, talvez uma parte da equipe administrativa de limpeza trabalhando em casa, né, principalmente administrativa. A equipe de limpeza vai ter que ser muito bem qualificada, muito bem capacitada, talvez vai ter que ser aumentada. Isso tudo, né, gente, essas medidas administrativas todas, elas vão ter uma série de impactos, inclusive financeiros. Também, como é que vocês vão lidar com as exceções? Como eu falei, a pandemia pode não ser traumática para alguns, mas pode ser traumática para outros. Muito traumática. Como é que vocês vão lidar com essas exceções? Como é que se lida com uma exceção? Que tipo de postura interna e comportamento, né, externo você, como liderança, religioso, religiosa ou leigo, leiga, precisam ter para atender essas exceções, sem criar também problemas, rupturas na equipe? Como é que vocês vão desenvolver, né, habilidades e competências como tolerância, paciência, misericórdia, assertividade? Como é que se desenvolve isso de uma hora para outra? É possível, não é possível? Quais são os macetes? Esse protocolo, então, ele vai tratar dessas coisas, ou seja, é um protocolo voltado para as lideranças também, porque as lideranças é que vão ter que fazer esse papel, né? Um outro protocolo são alguns mini-cursos na área de gestão de pessoas. Todo mundo sabe dos nossos cursos aí na área de gestão de pessoas, há muitos anos. Nós começamos esse curso em 2009, centenas de religiosos e religiosas já participaram desses cursos. Quem fez esse curso, gestão de pessoas, quem fez gestão de si, eu diria, com bastante segurança, que está mais preparado, por exemplo, para lidar com essas situações. Mas quem não fez, né? A proposta nossa, então, nesse momento, é de pegar alguns elementos do curso de gestão de pessoas e transformá-los em mini-cursos, cursos menores, né, de 6 horas, para que se tenha um maior nível de aprofundamento. Não adianta muita gente falar assim, gente, você tem que ter escuta empática. Tá, mas o que é? O conceito é fácil. Mas como é que eu faço uma escuta empática? Como é que tem que ser a minha postura? A que eu tenho que ficar atento para fazer uma escuta empática? O que eu devo observar? Então, o mini curso é para ajudar nisso, por exemplo, né? Como é que eu vou ser assertivo com as pessoas sem feri-las nesse momento em que todas estão meio sensíveis, digamos assim? Como é que eu consigo ser assertivo, demonstrar assertividade como liderança, mas sem romper a equipe, sem causar rupturas? Isso precisa ser aprendido. Como é realmente que eu faço essa retomada da equipe e o fortalecimento da equipe? Que habilidades e competências eu preciso ter para isso? Né? Como é que eu faço essa gestão da ansiedade, gestão do medo, como eu já disse? Né? Primeiro, eu vou ter que olhar para mim próprio. Cada um aí, como liderança, tem que fazer a sua autogestão da sua ansiedade e do seu medo. Né? Como é que eu reconstruo as relações internas? Né? Tem várias instituições aí que estão há 2 meses, digamos assim, separadas, as pessoas estão separadas em termos físicos, né? Pelo menos. A gente agora retornando, como é que a gente reconstrói isso? Como é que a gente articula isso? Como é que a gente cria de novo essa rede, recria, né? Essa rede de relacionamento? Como é que a gente reforça isso? Então, essa solução 10, com esses mini cursos, se vocês olharem lá no portfólio, né? Que está aqui à direita, são vários mini cursos, né? Aí na área de gestão de pessoas para ajudar as lideranças leigas e religiosas a agirem nesse momento de retomada. A solução 12, eu vou pedir a Keila que faça a gentileza de explicar um pouco, é exatamente essa questão pedagógica após o retorno. Keila, por favor. Muito obrigada, Sebastião. Bom dia a todos e todas. Nós vamos falar um pouco sobre essa retomada das atividades educacionais que tem preocupado bastante os diversos âmbitos das escolas, até pela complexidade do processo. A gente está vislumbrando o fazer pedagógico completamente diferente do que tínhamos anteriormente. Então, o espaço da escola sempre foi
de objetivo, inclusive, de socialização, de um espaço que pudesse oferecer aos alunos, aos professores, uma oportunidade dessa acolhida, desse processo mais, né, de sociabilidade. Porém, em decorrência da pandemia, das questões de biossegurança, como fazer esse trabalho, como organizar as salas. Então, assim, como vamos rever, né, o que nós falamos é um início de um novo processo educacional que vamos viver. E que ainda, como o Sebastião colocou, ele é incerto. Nós temos a possibilidade de pensar alguns pontos, pensar alguns aspectos e fazer esse planejamento para que ele aconteça de uma forma mais assertiva. Mas vamos vivê-lo, né, ainda, como vamos fazer esse trabalho ainda. Então, o planejamento pedagógico após o retorno, ele tem alguns pontos de reflexão e de análise junto à realidade de cada escola. Nós não temos, nesse momento, como estabelecer critérios únicos para todas as escolas. E para os segmentos também serão diferenciados. Como será o tratamento com a educação infantil? Como será o tratamento para os adolescentes do ensino médio, por exemplo? Então, as tratativas, os procedimentos, as estratégias didáticas, elas serão completamente diferenciadas. E aí a gente traz aí alguns aspectos, alguns pontos que vamos trabalhar junto às escolas nesse sentido de um direcionamento para esse trabalho. A atualização do planejamento pedagógico, o que a legislação, o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais de educação, as secretarias estaduais de educação estão deliberando para cada realidade. Então, cada órgão está definindo algumas estratégias, algumas ações, na sua maioria são muito similares, mas cada estado está definindo a sua própria regulamentação, inclusive para validar as ações educativas que estão sendo desenvolvidas no período da pandemia, como também aquelas ações previstas para a organização do retorno das aulas, ou seja, as atividades presenciais. Um outro ponto é exatamente do alinhamento dessa carga horária para esse cumprimento da carga horária exigida por lei, sem prejuízo aí do processo como um todo para os alunos. Sabemos que o ano de 2020 ele é atípico, completamente diferenciado em relação aos outros anos, e com certeza nós teremos em 2021 um processo também educacional que sofrerá impactos decorrentes das ações que fizermos, né, e do que tivemos no cenário desse ano. E por isso, uma definição, né, como pensar aí o processo de avaliação, como fazermos essa análise das competências, das habilidades trabalhadas, do conhecimento construído, quais serão as formas que teremos para poder validar de fato essas atividades e esse desenvolvimento e o desempenho escolar dos alunos. Então, são muitos os pontos que temos que pensar, porém, dentro da realidade de cada escola, do contexto de cada escola, do que foi trabalhado, do que vai ser trabalhado, como vamos organizar esse calendário aí no segundo semestre. Nós ainda não temos uma data definida para o retorno das aulas, mas nós precisamos começar a planejar, a organizar e já termos aí uma visão do que poderemos fazer. Até porque, se tiver outros processos de continuidade do processo do isolamento social, como faremos? Nós precisamos ter essa visão até para nos assegurarmos do nosso funcionamento e dessa estrutura geral das escolas. E aí, como que nós vamos trabalhar essa estrutura de funcionamento em relação ao distanciamento dos alunos, em relação ao próprio estabelecimento de atividades dos professores, e professores que são do grupo de risco, como faremos? E os funcionários que, porventura, não possam voltar ao trabalho, como é a realidade da minha escola, como é a realidade da nossa escola, qual é esse cenário? Então, nós vamos trabalhar, né, nesse sentido de vislumbrar aí possibilidades junto às escolas. Uma revisão, uma priorização aí
como nós vamos trabalhar nessa matriz de competências, nesse planejamento educacional esse ano, o que a gente conseguiu trabalhar, como a gente vai desenvolver essas atividades de recuperação. As legislações sempre recomendam que, ao retorno, façamos um diagnóstico e que tenhamos aí um processo amplo de recuperação, um processo amplo de revisitar todas essas atividades com os alunos, porque nem todos tiveram as mesmas oportunidades de acompanhamento das atividades não presenciais, muitos tiveram dificuldades. Então, é fazer esse diagnóstico de retomada e daí replanejar, fazer uma nova organização desse plano de curso. Então, como vamos desenvolver esse plano de curso? Se vamos optar, por exemplo, por ter aula sábado, por ampliar a carga horária diária, como que nós vamos organizar essas atividades, esses objetos de conhecimento relacionados à nossa matriz de competências e também relacionado à nossa proposta pedagógica, ao nosso projeto político-pedagógico? Como vamos fazer esse alinhamento aí, porque também temos que lembrar que a legislação, ela reitera por diversas vezes que possamos manter a qualidade aí das atividades, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, essa garantia nós temos que buscar nas nossas ações. Então, essa revisão aí do plano de curso, dessa matriz de competência, como vamos trabalhar com os docentes, com as coordenações e também com as famílias, porque é extremamente importante nesse momento de retomada é essa interação das escolas com as famílias, nesse novo fazer pedagógico que nós vamos construir aí nesse momento. E o último ponto, que é uma equipe flexível, ágil, porque nós precisaríamos dessas características junto à equipe para que a gente possa ter as atividades e intervenções tempestivas, porque o nosso tempo é muito curto. E, inclusive, as nossas ações elas têm que ser muito voltadas para essa assertividade do momento. Então, nós não teremos, né? Nós precisamos de ter essa equipe muito bem alinhada, essa equipe que esteja aberta a mudanças, que possa pensar novas estratégias, inovar processos de aprendizagem para que a gente consiga, de fato, adaptar e passar por uma transição, por um processo de readaptação da estrutura de funcionamento escolar de uma forma harmônica, mais equilibrada possível. Tendo aí todos os aspectos anteriores trabalhados, né, como o Sebastião falou, que principal são as questões emocionais e humanas, e aí a gente parte para essas questões técnicas que também precisam estar alinhadas em relação a essa volta ao funcionamento de qualquer atividade, né? No caso, focado aqui nas escolas. Sebastião. Okay. Obrigado, Keila. Só retomando um pouquinho, quando a Keila fala de equipe flexível e ágil, né, é isso, e como é que as lideranças vão conseguir? Por isso que aqueles protocolos de gestão de pessoas, eles são muito importantes para que vocês consigam manter essa equipe aberta, flexível e ágil, né? Aqui está se aplicando mais à área educacional, mas se aplica, na verdade, a todas as obras, todas as equipes. Só para a gente fechar, antes das perguntas, algumas considerações rápidas aqui, né? Primeiro, as instituições precisam se antecipar, se planejar, serem proativas, não deixarem a coisa acontecer, vamos retomar a aula, depois, então, vamos planejar. Não, planejamento é exatamente isso, é você pensar antes, não é? É preciso que haja aí uma proatividade. As decisões, gente, precisam ser tomadas de forma mais rápida, porém, a partir de reflexão e discernimento, como as congregações estão acostumadas. A única coisa que talvez tenha que ser revista aí é esse tempo. Tempo para reflexão, tempo para discernimento. Tem que ser talvez um tempo menor, ou seja, essa reflexão precisará ser feita de forma mais rápida para que as decisões não demorem tanto a serem tomadas. É muito fundamental se trabalhar com os dados disponíveis e atualizados em tempo real. Por exemplo, o planejamento orçamentário, nós já tivemos aqui dois momentos, na verdade, falando de planejamento orçamentário, por exemplo, precisa ser um planejamento ágil, precisa ser um planejamento em tempo real. Não dá para ficar trabalhando com dados de um mês atrás, 2 meses atrás. Precisam ser dados da semana passada, né? Então, e esses dados, não só na área financeira, mas os dados da área educacional, da área administrativa,
dados criteriosos, dados cuidadosos, né? Não se pode, nesse momento, é extremamente importante saber onde está o chão. E é preciso, já falei no início, estou fechando com isso, que esse pensamento seja cada vez mais estratégico, pensamento das lideranças, que seja estratégico, exploratório, antenado com o que vai acontecer, com os desdobramentos, né, que vão ter. E, evidentemente, com um olhar atento e cuidadoso para com as pessoas. As equipes, as escolas, as obras católicas todas não vão conseguir nada se não estiverem muito atentas às pessoas, aos profissionais com que se trabalha. Ok? Obrigado. Mais no final, depois das perguntas, eu vou passar a palavra para o Elvis, que é o nosso contato, né, na área de relacionamento com clientes. É importante só que ele dê um alô para vocês aí. Vamos abrir agora para perguntas, por favor. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa que disse que estava ruim. Deixa eu me ver aqui. Perguntas, por favor. Questão do som. Olha, eu lamento aí. Não sei se a Karina conseguiu ajudar. Estava com problema no som, outro lugar. Que pena. Só um minutinho. Uma pergunta aqui, se a gente atende em Goiás, né? Se nós atendemos as mantenedoras ou atendemos o colégio isolado. Ambos, Padre Manuel. Nós atendemos, sim, em Goiás, na verdade, no país todo. E atendemos tanto mantenedoras quanto a colégios. Depois é só qualquer coisa o senhor falar aí com o Elvis, tá? E a gente vai conversar com o senhor depois no privado, digamos assim. Uma pergunta aqui do Namilton, né? Como aliar de uma forma mais urgente esse tempo ágil para tomada de decisão, considerando eventuais conflitos entre religiosos e leigos? Pois é, a palavra-chave aí é conflito, né? Se necessário, a gente monta um mini curso para a gestão de conflitos. Nesse momento, o que se precisa fazer é resolver os conflitos, não deixar que os conflitos cresçam. Conflitos grandes, nesse momento, vão ser muito danosos para todo mundo. Todo mundo aí que já fez gestão de pessoas já me ouviu falar muito sobre isso, a importância de se trabalhar bem os conflitos, né? Num ambiente conflituoso, não se consegue nada. Então, cabe às lideranças aí aprenderem a gerenciar os conflitos que já existem ou que, porventura, podem existir ou podem até crescer em função desse estado psicológico que as pessoas vão se encontrar. Tá? Então, realmente trabalhar conflito aí é fundamental. Só uma outra pergunta. Uma pergunta aqui do Padre Manuel, uma observação, né, que o colégio já estava em crise, tudo piorou, sem dinheiro para investir. Isso mesmo. Infelizmente, né, Padre Manuel, eu diria que não é uma situação aí exclusiva de vocês aí. Muitos colégios, muitas congregações estão passando, já estavam passando e passarão por dificuldades muito grandes, né? Venda de imóveis, né, que o senhor menciona aqui, sim, nós estamos atualmente acompanhando algumas congregações no que a gente chama de gestão patrimonial, numa área nossa de gestão patrimonial, exatamente para que, se precisar vender um imóvel, que ele seja bem vendido, seja bem feito. Eu costumo sempre dizer que venda de imóvel não é para qualquer um. Não é por isso que nós temos uma área especializada nisso para ajudar as congregações, né? Tem que ser venda bem feita, uma venda profissional, digamos assim. Deixa eu ver aqui, mais observações. Não, nenhuma aqui agora. Alguma pergunta ao vivo que vocês queiram aqui? É só habilitar o microfone de vocês e perguntarem. Enquanto vocês pensam aí, talvez eu vou introduzir o Elvis. Elvis, dê um alô, então, por gentileza, né? Seja bem-vindo aqui, dê um alô aí para o grupo, porque se vocês tiverem interesse em algumas dessas soluções apresentadas hoje e em outras soluções que vão ser apresentadas depois pelo Márcio, né, em uma outra sessão semelhante a essa, o Elvis é que é essa pessoa de relacionamento com o cliente. Vocês provavelmente vão falar primeiro com o Elvis, vão contactar e assim por diante. Então, Elvis, por favor, a palavra aí com você. Bom dia a todos e todas, né? Nós somos muito gratos aí pela presença de todas e todos vocês. Muitos que estão participando desse encontro, nós conhecemos, já visitamos, né? Eu observei aqui
há pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Bahia, Rio Grande do Norte, de Fortaleza, né? Ceará, pessoas também do Maranhão, né? Minas Gerais, Brasília, Goiás, né? Então, assim, é um grupo bem representativo, né? Eu trabalho na área como o Sebastião falou, de relacionamento com o cliente, e nós costumamos visitar as instituições religiosas, né, as suas casas, né, aí, pelo Brasil. Agora nós estamos explorando mais aí a tecnologia, né, para, de alguma forma, tentar também nos aproximar, né. Assim, a apresentação do Sebastião foi excelente, mas caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar sobre algum tema específico, a gente fica à disposição de vocês, né? Sabemos que a crise aí atinge a todos, ela é sanitária, mas o reflexo dessa crise, a gente sabe quem são aí em todas as áreas, né? Eu só gostaria de deixar uma reflexão aqui, que é do padre Antônio Guerreiro, que é o prefeito da Secretaria lá da Economia do Vaticano, né? Quando ele fala a respeito do balanço de missão, né? Que o balanço, ao ser questionado, né, numa das entrevistas, né, que o balanço ele não é só um déficit, né, não é só custo, mas há um balanço de missão, e que é o momento da gente saber separar o que é essencial e o que não é essencial aí na vida das instituições eclesiásticas, seja elas congregações, seja diocese e arquidiocese. Então, é um grande desafio. Nós estamos à disposição para poder também contribuir de alguma forma com todas as instituições eclesiásticas. Ok, Elvis? Ok. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, né, da irmã Paula. Nosso hospital deve continuar a atender o SUS? A Secretaria de Saúde está devendo há 4 meses. Irmã, realmente aqui não dá para responder assim, né? Essa questão é bem mais complexa. Nós temos uma equipe no Axis, né, coordenada pelo Ariston, que é uma equipe realmente especializada nessa área de saúde. Eu tenho que ser bem honesto, não entendo nada dessa área, né? Mas o Axis entende, o Ariston entende muito, é especialista nisso, e nós temos toda uma equipe. Tem que fazer estudos, né? Tem que ver a situação realmente do hospital, de qualquer hospital, no caso. Ou seja, é um tipo de decisão, como eu falei, é uma decisão estratégica que precisa estar calcada em fatos e dados, né? Então, é preciso fazer aí levantamento dos últimos meses, anos, das eventuais dívidas. Se há dívida é uma coisa, se não há dívida é outra coisa. Então, enfim, realmente não dá para dar essa resposta, né, assim, claramente agora, porque não é uma resposta tão simples, e a gente não pode ser simplista, né? Mas eu diria que é importante fazer esses estudos para que vocês, ao tomarem a decisão, seja ela qual for, para que vocês estejam embasados e seguros ou seguras, né, em relação à decisão que está sendo tomada. É isso que a gente está propondo quando a gente fala lá daquele acompanhamento estratégico, é exatamente isso, ajudar a vocês a entenderem melhor todo o contexto, os números, os dados todos, os diversos indicadores, e aí auxiliar, assessorar vocês a tomarem a melhor decisão, a decisão, digamos assim, tecnicamente mais correta, sem esquecer a missão. Porque também essa tomada de decisões, ela não deve se pautar somente pelas questões econômico-financeiras. O Papa Francisco está chamando a atenção o tempo todo, nós já falamos isso em outro momento, que as pessoas vêm antes da economia. Eu concordo completamente com essa assertiva dele, e falamos, inclusive, numa live anterior, né? Agora, não podemos ser cegos à economia, mas também não podemos dizer que as pessoas vão estar subordinadas à economia. Mais um motivo para que os estudos sejam bem sérios, sejam bem profissionais, para que a tomada de decisão, levando em conta a missão,
seja feita, mas com os pés no chão. Alguma pergunta? Outra pergunta? Deixa eu ver aqui, por favor. Ah, tá. O Namilton já falou, né? Em relação a essa questão do hospital, pode ter impacto no SEBRAS do hospital, esse contrato com o SUS para ajudar. Não é isso. Então, ou seja, para ajudar, né? Na resposta, tem que fazer essa análise aí um pouco mais de forma aprofundada, né? Microfone aberto. Aí alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Se quiserem, é só habilitar o microfone de vocês e se colocarem em relação a qualquer uma das soluções. Como eu disse, essa é a parte 1, né, das soluções. Eu apresentei 8 soluções que abrangem as áreas administrativa, financeira, contábil, né, a área jurídica. Então, essas outras soluções vão ser apresentadas numa próxima live. Alguma pergunta? Vamos ver aqui. Não, aqui mais... Alguém gostaria de perguntar? Não? Ok, tá bem. Olha, muito obrigado a todos vocês, a todas vocês, por esse momento aqui, pelo seu tempo, pela atenção, né, pela energia, boa energia. Lembrando que o objetivo, né, hoje, desse encontro foi explicar um pouco mais, né, abrir um pouco mais aquele portfólio de soluções que vocês receberam. Se por acaso vocês não tiverem recebido esse portfólio com as soluções todas, é só entrar em contato aí com o Elvis ou com a Karina na nossa área de comunicação, que a gente envia para vocês. E o objetivo aqui realmente foi explicar um pouco melhor, mais tecnicamente, digamos assim, essas soluções. Alguma observação aí de final? Sebastião? Pois não, Marcos? Só para lembrarmos que na próxima terça-feira a gente vai ter a oportunidade de conversar com um especialista em inadimplência. Então, será na terça-feira, às 10 horas, né, um especialista em inadimplência que vai fazer uma reflexão e algumas dicas sobre cobrança de mensalidade, o que fazer, o que não fazer, qual seria uma postura que as instituições deveriam adotar, principalmente aí na área educacional, né, válido aí para tanto educação básica quanto ensino superior, mas que também, certamente, com as devidas adaptações, podem ser feitas também nas outras áreas, nas ILPIs, nas áreas de saúde. Só um lembrete aí, terça-feira, às 10 horas, no Axis às 10. Márcio. Pois não, Adilson? Só reforçando, né, porque como é um momento de pandemia, é um momento excepcional, e o débito passa a ser excepcional, então a estratégia de cobrança tem que fugir do tradicional e também se tornar excepcional, né? Por isso é importante a participação para entender esse processo. Tá bom. Só lembrando, né, também, além dessas soluções, né, que nós estamos aqui explicando, e o Márcio vai explicar as outras na outra semana, nós temos todo um processo, né, de consultoria, de acompanhamento, de assessoria nas diversas áreas que vão para além das soluções aqui apresentadas, né? Processo Estou falhando aí, não? Mais complexos, mais maiores, né? As Está falhando aí, Maria Lúcia? Ou só para mim? Está falhando. Está falhando do Sebastião, Adilson. Só encerrando então, que o Sebastião está colocando que além de todas essas soluções educacionais que foi colocada, na área de saúde também social, tem todo um processo possível de consultoria, assessoria também, que o Axis presta ao longo de quase 20 anos. Estamos também à disposição dos senhores e das senhoras, né? Caso tenha também uma demanda que surja nessas áreas. Podem contar com a gente. Acho que nós podemos encerrar, são 10h50. Sebastião, quer encerrar aí? Seu som tinha saído. Caiu aqui um minutinho. Muito obrigado a todos, né, a todas.
pela atenção, e a gente continua aí nesse contato. Tem sido bem rico, eu acho, bem profícuo. Keila, obrigado, viu, por sua participação. Obrigado aí pela participação de todos e todas. Muito obrigada a vocês, viu? Muito obrigada à equipe Axis. Obrigado, irmã. Até mais ver, viu, gente? Tchau.